Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre sua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Este é o roteiro da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre tua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Este é o roteiro da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Segue, segue. Convidamos agora o nosso irmão Pirola para a exposição da noite e, mais uma vez, agradecemos pela sua preciosa colaboração. Obrigado, Pirola. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje, nós vamos buscar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13º, quando ele nos fala que Jesus disse assim: o semeador saiu para semear. E eu estava sentado ali e a música, de uma certa forma, veio falar para a gente seguir. Tanto a parábola de Jesus, quanto a música, não fala do retorno. A parábola fala que o semeador saiu para semear, não fala que ele retornou.
Jesus, ele fala da importância de cada um de nós colaborar para a conclusão daquilo que ele iniciou há quase 2000 anos atrás. A implantação do seu Evangelho nos nossos corações. O semeador saiu. Quem é ou quem são os semeadores? Todos nós, indistintamente, somos semeadores. De alguma forma, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas palavras, com os nossos atos, estamos semeando alguma coisa. Sempre tem alguém olhando para cada um de nós, para que possa encontrar também parâmetros para seguir a sua caminhada. Então, nós somos também semeadores. Como diz a parábola, ao momento em que nós iniciamos o nosso processo de evolução, na parte racional, adquirimos alguns conhecimentos, não tem mais retorno. A nossa evolução, entre aspas, ela é infinita, até chegarmos a atingir uma perfeição relativa, uma perfeição bem próxima da divina. Então, para adquirirmos essa perfeição, nós temos uma longa jornada pela frente. Não vou desanimar ninguém, mas essa caminhada é pela nossa eternidade, não é? Até chegarmos a essa perfeição relativa. Na parábola ele fala, saiu. Podemos analisar dessas duas formas. Primeiramente, como eu já disse, saiu e não tem retorno. Constantemente nós vamos estar semeando. E de uma certa forma, num outro ponto de vista, nós vamos ver que, profissionalmente, quando nós trabalhamos, quando nós saímos, nós somos remunerados, ou pelo quilômetro rodado, ou qualquer coisa parecida, nós temos uma ajuda de custo. Se nós, homens imperfeitos que somos, auxiliamos o nosso próximo, ou trabalhador da nossa empresa, ou somos auxiliados dentro da empresa que trabalhamos, recebemos essa ajuda de custo, não deve ser diferente com o plano espiritual. A cada um será dado, como disse Jesus, de acordo com as suas obras. Uns semeadores, nós vemos, semeiam por perto, na redondeza, na cidade, ou próximo da cidade. Outros semeadores vão a países distantes. Nós temos muitos grupos que atuam em vários países, levando o Evangelho, levando a palavra. Consequentemente, cada um há de ter a sua messe na hora da colheita. Então, de acordo com aquilo que nós fizermos, nós iremos receber em troca daquilo da nossa mão de obra, entre aspas, poderíamos assim dizer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, ele diz assim: aquele que semeia saiu para semear a sua semente, diferente dos outros 3 evangelhos, que disseram, o semeador saiu para semear. Então, Lucas, ele acrescenta algo que nós precisamos também refletir. Talvez, por não ter convivido com Jesus, ter recebido as orientações através de Paulo e de outros apóstolos de Jesus, ele tenha escrito, saiu para semear a sua semente. E quando estudamos isso, nós temos a certeza que ele estava correto quando ele afirmou isso. Porque cada um de nós vai semear aquilo que nós trazemos dentro de cada um de nós. Nós não teríamos condições, por exemplo, de semear aquilo que o Cristo traz dentro de si. Outra experiência, milhares de anos à nossa frente na evolução, tanto intelectual
quanto moralmente falando. Então, cabe a nós começarmos a analisar, então, a nossa semente. Porque nós vamos doar para o nosso próximo aquilo que doamos, que está lá dentro, guardado. Não tem como nós doarmos alguma coisa que não faz parte de cada um de nós. Então nós começamos a analisar como será ou como está a nossa semente, a qualidade dessa semente. Para ajudar a concluir a obra do Cristo, essa semente ela tem que ser boa. Pois senão nós vamos semear mais discórdias, mais desavenças, uma quantidade infinita de iniquidades, como nós estamos vendo no nosso dia a dia. Quer queiramos ou não, esses dois rapazes, ontem ou antes de ontem, eles semearam a má semente. Vamos vibrar para que isso não sirva de exemplo para outros jovens, pois é uma semente ruim. Lembrando, né, da parábola do joio e do trigo, que mandou semear a boa semente e depois veio à noite o inimigo e semeou a má semente. Então que nós possamos estar atentos como está a qualidade da nossa semente, como nós estamos colaborando para a conclusão da obra que o Cristo iniciou há quase 2000 anos atrás. Muito bem. Dito isso, nós vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Após o desencarne do Cristo, ele convocou os discípulos para que se reunissem na casa de Pedro, e lá chegando, deu mais algumas orientações e disse assim: ide e pregai a todas as criaturas. Essa foi a orientação do Cristo aos seus apóstolos. Imediatamente, aquilo que os apóstolos aprenderam no Cristo serviu de pergunta. Mas, mestre, por acaso as pedras não são criaturas? As aves não são criaturas? As árvores não são criaturas? E o homem também não é uma criatura? E o Cristo, então, esclareceu que todos nós, indistintamente, somos realmente criaturas. E na parábola, o Cristo coloca todas essas criaturas. De uma certa forma, num primeiro momento, ele fala da criatura tanto sensitiva como as aves, como as criaturas racionais como os homens. Então, ele diz que uma parte dessa semente caiu pelo caminho. Nós sabemos, na época do Cristo, as plantações às vezes eram um pouco distantes e o terreno muito pedregoso. Isso arava aonde realmente tinha condições de fazer a semeadura. Mas a semente muitas vezes elas iam em sacos de pendurado no ombro e consequentemente levando muita semente. Algumas dessas sementes caíram pela estrada até chegar no lugar adequado para a plantação. E ali então as aves, como nos diz a parábola, comeram e os homens pisaram. Mesmo assim, ele continuou a sua semeadura. Uma outra parte da semente caiu num terreno pedregoso. Logo brotaram, mas como as raízes não tinham terra para se sustentar, logo que cresceram, acabaram morrendo. Outras caíram no meio dos espinheiros. Crescendo junto, os espinheiros acabaram por sufocar.
E por final, uma parte da semente acabou rendendo 30, a outra 60 e a outra 100 por 1. Aquela parte da semente que caiu no caminho, justamente onde ela deveria, poderíamos assim dizer, não é? Fazer um bom proveito, ela foi pisada pelos homens. Então nós começamos a analisar na nossa história, desde que quando, de uma certa forma, nós recebemos a boa semente, através de Moisés nos 10 mandamentos, quantas iniquidades aconteceram? O Cristo veio, exemplificou, mal retornou ao plano espiritual para a governadoria do orbe, e o que aconteceu? As cruzadas, a Inquisição, a noite de São Bartolomeu. Os homens tinham a semente, têm a capacidade do raciocínio, e ali deveriam fazer uma boa morada. Os homens ignoraram, passaram por cima, ou muitas vezes, quantos desencarnes fizeram em nome de Deus, em nome do Evangelho. As aves, de uma certa forma, os animais que convivem conosco, de uma certa forma, ali tem também espíritos iniciando seu processo de evolução no irracional. Também, de uma certa forma, com o carinho dos homens, estão processando também a sua evolução. É natural que muitas vezes possam realmente comer uma semente, mas, em relação ao homem, com a capacidade de raciocínio que tem, realmente não deveria acontecer. Na sequência, uma parte da semente caiu nas pedras. Vamos começar a analisar as criaturas humanas, não as criaturas divinas, mas a criatura do ser humano. Nós percebemos muito entre nós, seres humanos, que têm muitas vezes o coração de pedra, um coração endurecido. Muitas vezes ouvem a palavra, mas esses corações continuam endurecidos. Não suportam ter a necessidade de uma transformação moral. Acreditam que aquilo que fazem é o que deveria ser feito e não aceitam a palavra. Nós temos homens embrutecidos, como se fossem troncos de árvores, trabalhadores braçais fortalecidos, mas muitas vezes também não se interessam pelo Evangelho. Nós temos entre nós, muitas vezes, lá no fundo do nosso coração, muitos espinhos. As dificuldades da nossa caminhada, como nos diz a música da noite, muitas vezes semeamos rosas e colhemos espinhos da ingratidão, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então nós começamos a analisar que muitas vezes nós, além de sermos semeadores, somos também aqueles que recebem a semente. Que temos uma responsabilidade, como próprios benfeitores amigos nos dizem na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo
da encarnação. Sutilmente ele pergunta para os benfeitores amigos: nós temos a necessidade realmente de encarnar? Nós não estamos falando de reencarnação. Nós estamos falando da nossa primeira encarnação. Pergunta 132. E aí então os benfeitores amigos nos respondem que sim, existe a necessidade da encarnação, pois é através da encarnação que nós vamos buscar o nosso aprimoramento, o nosso aprendizado. E a parte mais importante é nós termos as condições de colaborarem com a evolução do nosso planeta Terra. Toda a evolução do planeta é nossa responsabilidade. Através das sucessivas reencarnações, vamos lá então na pergunta 166, sobre a pluralidade das vidas sucessivas. Aí então, Kardec pergunta: aquele que não acabou ou não conseguiu se depurar em apenas uma encarnação, como ele termina essa depuração? E os benfeitores amigos então respondem, né? Numa nova experiência. Ou seja, continuam a reencarnar até chegar a atingir, entre aspas, um determinado degrau de evolução para depois poder continuar essa evolução no plano espiritual. Então, nós temos uma responsabilidade: colaborar com o Criador na evolução do planeta que nós estamos habitando. Há 400, 500 anos atrás, o que nós tínhamos aqui? Pouca coisa, quase nada. Em 500 anos nós evoluímos, tanto as ciências, quanto também na parte moral. E nós fomos responsáveis por esta evolução. Em algum momento da nossa caminhada, uma determinada colaboração nós demos. Ou seja, nós começamos a perceber que já estamos semeando alguma coisa há algum tempo atrás. Já estamos vindo colaborando com essa evolução. Mas ainda nós percebemos a necessidade de trabalho dentro de cada um de nós. Por quê? Como eu disse, há 3.500 anos recebemos os 10 mandamentos. Há 2.000 anos atrás, o Cristo veio e exemplificou, nos mostrou o caminho e deixou que a gente continuasse a caminhada. Evoluímos, como disse, muito intelectualmente falando, muito pouco moralmente falando. Então nós vamos percebendo a necessidade de nós trabalharmos interiormente. Primeiramente, para que possamos ter uma terra fértil, para que essa semente que já trazemos dentro de cada um de nós, que ela possa florescer uma melhor qualidade. Quantas vezes nós ouvimos a palavra através dos tempos e não demos importância a ela? Passamos por cima, pisamos. Quanto o nosso coração muitas vezes ainda é endurecido. Não conseguimos praticar aquilo que nós já aprendemos. Sabemos que devemos doar amor para o próximo. Doamos o nosso amor muitas vezes somente dentro do nosso lar, para os nossos familiares. Outro dia eu estava fazendo uma palestra na outra casa, falando justamente sobre o amor, sobre a fraternidade, o querer bem ao próximo, e eu fiz um questionamento. Nós temos um ente querido que precisa de um rim, e o nosso rim é compatível com ele. Eu vi algumas respostas.
Tipo assim, bom, depende do familiar. Não, tudo bem, a gente doa o outro, não é? Aí eu continuei a pergunta. Se nós soubermos que algum amigo, algum conhecido, necessita de um rim e que o nosso rim é compatível, como que nós agimos? Da mesma forma, não ouvi nada. Todos silenciaram. Mas foi bom porque ficou um ponto de reflexão. Isso é que é importante. Quando a semente vai brotar, não tem problema. O importante é que a semente seja plantada. Venha o ponto de reflexão para que nós possamos realmente atentar que aquele que está ao nosso lado hoje, ele pode não fazer parte da nossa família consanguínea nesta reencarnação. Mas pode ter sido numa reencarnação pretérita. Ou poderá vir a ser numa futura. Então, vamos lá. Outro ponto de reflexão. Já pensou se aquele que nos estendeu a mão hoje e nós negamos a mão a ele, quando regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual, nós depararmos com o nosso pai numa vida pretérita, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa esposa, o nosso esposo? Isso lembra uma passagem do Divaldo, da vida de Divaldo. Certa vez, Divaldo, conversando com Chico Xavier, o Chico disse a ele assim: Chico, tem uma pessoa que quer conversar com você. E aí então, Divaldo falou assim: vamos conversar com ele. E pela mediunidade do Chico, o Espírito se manifestou. O Espírito que se manifestou estava totalmente com raiva do Divaldo, com ódio. Ele não admitia o Divaldo ter deixado a batina de uma vida pretérita e hoje ser espírita. E por isso ele diz que faria de tudo para provocar o desencarne do Divaldo. O Divaldo, como sempre, pediu a ele que refletisse, mas que nesta oportunidade ele iria continuar assim. Passaram-se alguns anos, e aí então, na porta da Casa do Caminho, não era como hoje. Hoje, a Casa do Caminho atende mais de 7.500 crianças por dia, desde o berçário até o profissionalizante. Naquela época, ainda pequeno, com muitas dificuldades. E uma criança, com shortinhos e uma camiseta, num dia frio, bateu à porta da Casa do Caminho. Divaldo, olhando aquilo, quis recolher. As pessoas que trabalhavam com ele, imediatamente: Divaldo, não temos onde pôr criança. Não cabe mais. Tem cama que tem 2, 3 crianças. Ele olhou e disse assim: mas eu não posso deixar essa criança na rua. Se já está difícil, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Nós repartimos a comida, repartimos mais um pedaço da cama, mas ela vai entrar. E ele recolheu essa criança. Passado algum tempo, Divaldo novamente conversando com Chico, o Chico disse: Divaldo, aquele espírito que conversou com você um tempo atrás, ele quer conversar novamente. O Chico disse a ele então, o Divaldo disse ao Chico: dê passividade. E aí, ele se manifestou novamente e disse assim: Divaldo,
peço perdão por todo o mal que eu lhe fiz. Estou envergonhado. Realmente eu queria muito seu mal, mas as minhas forças se perderam quando você recebeu aquela criança na casa do caminho. Porque aquela criança que você recebeu na casa do caminho tinha sido a minha mãe quando nós fomos padre. Então, nós percebemos a necessidade de começar a olhar para o nosso próximo como se fosse realmente um ente querido. Não talvez fazendo parte da mesma família consanguínea, mas da verdadeira família, da família espiritual. Pois todos nós somos filhos de Deus. Todos nós nos dizemos, Pai nosso que estais nos céus. Consequentemente, nós somos irmãos perante Deus. E olhando dessa forma, nós precisamos então repensar o nosso modo de agir no nosso dia a dia. Nós já percebemos que uma parte da semente que nós recebemos, ela já está brotando, ela já está rendendo 30-1. Não vamos conseguir fazer ainda, no degrau de evolução no qual nos encontramos, que ela possa render 100%. É difícil, nós precisamos ainda de algum degrau de evolução para conseguir render 100%. Mas nós percebemos que alguma coisa já está rendendo a semente que foi, de alguma forma, colocado em cada um de nós. Nós precisamos somente melhorar a qualidade do nosso terreno. Então nós voltamos na semente que caiu nas pedras. Muitas vezes nós temos vontade de praticar, de colaborar com alguma coisa na casa espírita. Muitas vezes nós até começamos. Às vezes a dificuldade começa a aparecer, a gente se acomoda novamente. Por quê? Ainda não estamos prontos para lutar, para perseverar, da mesma forma como o semeador. As primeiras sementes caíram ao longo do caminho. Ele parou? Não, ele continuou semeando. Outras caíram nas pedras, secaram. Ele parou? Não, ele continuou. Caíram nos espinhos. Parou? Não, continuou. Até perceber que ali existia um terreno fértil. Mas ele perseverou. Ele não voltou para trás, ele não abandonou. Quantas vezes, um dia de frio, né? Mal-estar qualquer, a gente se acomoda no nosso lar, não quer ir para lado nenhum. Às vezes nós sabemos que alguém está necessitado de uma palavra, de um incentivo, de um encorajamento, e nós não temos a coragem de ir até lá, não é? Não saímos da nossa zona de conforto. Porque lá nós vamos encontrar mais problemas, mais dificuldades. E os espinhos estão falando mais alto dentro de cada um de nós. Nós já estamos cheios de problemas. E não queremos mais problemas. E ficamos acomodados. Mas não devemos desistir. Quanta semente ele perdeu no primeiro trecho? Quanta semente ele perdeu no segundo trecho? No terceiro, até chegar na terra boa. Quanto tempo nós perdemos? Há quanto tempo nós entramos em contato com a boa semente? Vamos parar
olhar nesta nossa atual reencarnação. Não é que porque nós perdemos um pouco dessa semente na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência. Importante que, tendo a semente, possamos ainda fazer florescer essa semente. Não é porque nós perdemos 1/3 da nossa vida, nós não podemos produzir nada. Alguma coisa nós podemos colaborar. Ainda temos tempo. Aproveitar que estamos reencarnados, não é? Pedir uma moratória aí, está tão difícil reencarnar hoje em dia, a gente pode até pedir uma moratória, não é verdade? As famílias diminuindo cada vez mais, antigamente era fácil. 12, 13, 10, 9, 8, 7 filhos, não é? Hoje 1, 2 no máximo, 3, não passa disso. Pessoal, quanto tempo nós vamos ficar na fila para um próximo reencarne? Se nós começarmos a fazer com que aquela semente que a gente já tem dentro de cada um de nós começar a florescer, produzir um pouco mais, o plano espiritual, vendo isso, vai nos dar com certeza uma moratória. A gente pode ficar até um tempinho a mais. Mas precisamos colaborar com o plano espiritual. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Por isso que, Lucas fala, a sua semente, a semente é nossa. Nós não temos condições, como eu já disse, semear a semente do Cristo. Como que nós vamos falar sobre uma perfeição moral, sendo que ainda nós não temos? Mas a partir do momento que nós melhorarmos a nossa perfeição moral, nós teremos condições de falar sobre ela. Então, cabe a cada um de nós, refletirmos. Sou semeador e sou a terra, onde recebe a semente. Como eu estou trabalhando como semeador? Como estou recebendo a semente? Qual é o objetivo que eu quero atingir? E o que eu preciso fazer para atingir este objetivo? Eu estava sentado aqui, como toda casa espírita sempre oferece estudos. E o estudo é o melhor caminho para nós buscarmos o nosso autoconhecimento. Nos conhecermos realmente como nós somos. Percebermos o que poderá ser mudado. Qual pedra pode ser tirada? Aquela que está dificultando a nossa caminhada. Qual aquele espinho, qual aquela vicissitude pela qual nós estamos passando que pode ser podado? Nós não vamos conseguir tirar todas as pedras do nosso caminho, todos os espinhos do nosso caminho. Mas alguma coisa nós podemos fazer. Temos o concurso do auxílio do plano espiritual. E onde nós precisamos trabalhar? Justamente, vamos buscar lá na pergunta 907 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: sendo as paixões de uma ordem natural, como elas podem ser más? E os Espíritos da Verdade respondem: quando associamos a ela o pensamento e o sentimento. Os espinhos são as nossas paixões. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, que foram importantes para nós, para nos colocarmos no degrau de evolução no qual nós nos encontramos. Pelo orgulho nós desenvolvemos as ciências, pela vaidade aprimoramos o nosso corpo físico, pelo egoísmo perpetuamos a nossa espécie, e assim sucessivamente. Agora, nos utilizarmos disso para, muitas vezes, levar o desequilíbrio moral para outro, é uma pedra no nosso caminho, que precisa ser tirado. Ainda vamos necessitar ainda do orgulho? Vamos.
Precisamos aprender mais, precisamos crescer mais. Olha a diferença entre o bom orgulho e o mau orgulho. Uma diferença sutil, mas existe. Eu vejo algo e quero aprender sobre aquilo. Ótimo, eu vou buscar o estudo, o aprendizado. Eu vejo algo e quero aprender sobre aquilo para dizer para as outras pessoas que eu sei mais do que ela. Eu coloquei aí o sentimento do orgulho no meu pensamento, passando a levar o desequilíbrio, o prejuízo para o nosso próximo. E a melhor ferramenta que nós temos é o autoconhecimento. Estamos fazendo essa seleção natural na nossa evolução através dos milênios. Possamos aprimorar, ir mais rápido? Sim, depende de cada um de nós. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a forma de buscar o autoconhecimento? E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia diariamente. Ao término da minha jornada, eu passava por uma análise todos os meus atos, todas as minhas ações. Questionava cada ação que eu havia feito. E questionava também se eu teria condições de fazer melhor amanhã do que eu tinha feito hoje. E se eu encontrasse condições, eu me propunha amanhã fazer melhor do que eu havia feito hoje. Essa é uma das formas do autoconhecimento. Quem tem o hábito de fazer essa análise mensalmente? A cada 2 meses? A cada 3 meses? Eu nem perguntei diariamente, já perguntei logo assim, né? Porque diariamente se torna difícil. Quando nós fazemos a nossa oração do Pai Nosso, quantas vezes nós dormimos e no outro dia não lembramos se terminamos a oração? Já aconteceu isso com vocês? Ou no meio da oração, né? Mecanicamente, Pai Nosso, esqueci de fazer isso. Aconteceu com vocês já também? Eu sou normal como vocês, viu? Já aconteceu várias vezes comigo. Até que um dia eu falei assim, chega. Eu vou me propor fazer diferente a minha oração. Quando eu me levanto. Porque às vezes está cansado, às vezes tem um pensamento lá. Eu não consegui fazer como Cristo ensinou ainda. Não é? Fechar o quarto em silêncio e conversar com o plano espiritual. Então, o horário que eu achei o silêncio ideal para mim é a hora que eu acordo. Aí então, eu sento, faço minha oração, faço minha prece, estou descansado, sei que não vou dormir, não é? Consegui melhorar o meu relacionamento com o plano espiritual e estou tentando a cada dia fechar mais a porta para o exterior. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, que nós possamos, durante essa semana, refletir qual é a semente que eu estou plantando. Nós temos ainda o trigo e o joio. É natural. Mas o próprio Cristo disse, deixe que ambos cresçam juntos. No momento da colheita, nós vamos separar um e separar o outro. Se nós formos querer tirar o joio de uma vez que está dentro de cada um de nós, talvez nós possamos nos perder. Perdermos o rumo. Porque uma coisa ainda precisa compensar a outra. Mas vamos fazer com que o trigo também possa florescer. E, num outro ponto de vista, como está o nosso terreno com a semente que nós recebemos. Eu estou trabalhando nessa terra para que possa produzir
Mas qual é o esforço que eu estou fazendo para melhorar a qualidade do meu terreno interior? Porque a semente já está guardada, já está plantada. Eu sempre falo, não existe um ser humano que não tenha amor no coração. Não existe. Nenhum. O dia que vocês encontrarem um ser humano que não tem amor no coração, nenhum amor, nenhum tipo de amor no coração, vocês me avisem. E o Anésio sabe muito bem disso, Anésio Ruim. Porque eu, ele e outros companheiros da doutrina, por mais de 15 anos, nós levamos a doutrina espírita dentro da penitenciária. E nunca nós saímos de lá sem 2, 3 folhas de pedido de vibrações pelos entes queridos dele. Estavam lá por latrocínio, por homicídio, por furto, mais variadas formas. As mais variadas sentenças. De 10 até 358 anos. Tinha um lá. E ele pegava o caderno, o papel de folha ao maço lá, escrevia e pedia vibrações para os entes queridos dele. É aquele mesmo amor que eu falei agora há pouco atrás, sobre nós doarmos os nossos órgãos para os nossos entes queridos. Tá certo, dependendo de alguns, tá? A gente pode até doar, tudo bem, né? Mas e para os outros? Aí a gente fecha a porta de uma vez, não é? Então, vamos trabalhar isso durante esta semana para que a gente possa realmente evoluir. Ao retornarmos à verdadeira vida, mostrarmos um pouco do nosso esforço, para que os benfeitores amigos possam continuar nos auxiliando na nossa caminhada. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue sempre presente nos nossos corações.